Então, enfim, hoje nós vamos para o último episódio aí, que é a obra do Espírito Santo no crente. Hoje é uma aula bem mais prática, embora vai ter muita informação, tá? Mas é uma aula que tem muito a ver com a gente hoje, no nosso dia a dia. Então, a obra do Espírito Santo nos crentes, a gente começa como? Pela regeneração. É o Espírito quem regenera. O que significa regenerar? Simplesmente gerar novamente. A gente vê ali que para alguém se tornar filho de Deus, é necessário que ela nasça de novo, conforme o texto de João 3, de 3 a 6, no qual a gente vai ler agora, mostra para a gente e ensina para a gente ali no Evangelho de João. João 3, do 3 ao 6, o diálogo de Jesus com Nicodemos ali. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, para Nicodemos ele está falando, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então esse nascer de novo, essa regeneração, essa conversão, vamos dizer assim, ela é operada pelo Espírito Santo nos crentes. Não tem outro meio, não tem outro jeito. É uma obra dele. Não é, como nós vimos com o Udo ali, não é uma sinergia, é uma monergia, é um monergismo. É o movimento do Espírito no cristão. Agora cristão, né? Não era. É fundamental essa doutrina da regeneração. Por quê? Porque desde a queda o homem ele é totalmente depravado. E, portanto, ele precisa se tornar uma nova criatura. E isso só é feito por meio de quem? Do Espírito. Por favor, alguém pode abrir lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e ler para a gente? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Obrigado. O texto é claro. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E como se tornar uma nova criatura? Nascendo do Espírito, sendo regenerado. Então, a primeira obra que a gente vê do Espírito Santo no crente é a regeneração. E é atuada, e é feita, é realizada por ele. Agora, um tema bastante interessante aqui da obra do Espírito Santo nos crentes, hoje em dia, que causa bastante alvoroço no meio evangélico, principalmente, que é o batismo. O que é o batismo? A gente falando do ponto de vista teológico, é a inserção da pessoa no corpo de Cristo. O batismo é isso. O Espírito Santo pega a pessoa, regenera e coloca ela no corpo místico de Cristo, que a gente chama. Não se assusta com a palavra místico, tá? Mas é porque não é o corpo, né, de Cristo de osso, mas é o corpo, a igreja. Então é a inserção da pessoa no corpo de Cristo. Vamos lá ao texto de 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Quem achou, por favor? Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha aí, obrigado. Nós fomos batizados para fazer parte de um único corpo, por um único Espírito. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? É a inserção da pessoa no corpo de Cristo. É a pessoa fazer parte da igreja. Não igreja placa, a igreja universal ali. Não a universal também. A igreja de Cristo de todos os tempos, de todos os povos, de todas as tribos. Isso é o batismo no Espírito Santo. É basicamente a conversão. A Bíblia diz que é o próprio Cristo que efetua o batismo no Espírito Santo, e isso ocorre exatamente no momento da conversão. Então, quando você se converte, é regenerado, você já é batizado no Espírito Santo. Vou contar para vocês a minha história. Eu sou de origem pentecostal e, portanto, é uma doutrina bastante difundida lá que o batismo é uma segunda bênção. Então, eu sou salvo
Ok, creio em Cristo, depois eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é que falo. E nós vamos ver aqui, vou falar bem brevemente, né, porque é um assunto bastante polêmico e tem assunto para a gente falar bastante. E a pessoa que é batizada com o Espírito Santo está num nível maior, está num nível acima do membro comum ali. Pô, ela é batizada no Espírito Santo, ele é um crente de mais pedigree que o meu. Entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo tem mais intimidade com ele. E no meio pentecostal, esse batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado por o falar em línguas estranhas, ditas angelicais, ditas língua dos anjos. E eu não tive essa experiência. Vocês não me imaginam o quão era opressor para mim isso. Eu achar, nossa, eu faço de tudo, eu leio a Bíblia, eu tento ser santo, eu erro, claro que eu erro, mas eu não consigo ter isso que eles têm. E aí era, né, do ponto de vista, não, falando mesmo, era uma coisa estranha na hora, aquilo lá. O pessoal pulava, falava, e eu falava, pô, e eu não sinto, será que tem alguma coisa de errado comigo? Ué, se todo mundo está fazendo e eu não, o errado é quem? Sou eu. Isso oprimia muito a mim. E oprime ainda pessoas. Eu conheço pessoas que se sentem oprimidas por isso, por achar que são um crente de categoria baixa porque não é batizado com o Espírito Santo, sendo que o são. Quando creram, foram batizados pelo Espírito, num único Espírito, e foram inseridos no corpo de Cristo. O crente, ele não precisa buscar o batismo do Espírito Santo, pois já recebeu quando creu em Cristo como seu Salvador. Vamos lá em Romanos 8:9. Quem achou, aquele jeito lá, já pode ler. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então, se o crente, se a pessoa tem o Espírito, ele já está inserido, ele já está batizado. Essa ideia também de que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas também é estranha ao Novo Testamento. Dê uma olhadinha no texto de 1 Coríntios 12:13. Diz assim, Paulo: pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Ok, todo mundo aqui foi batizado. É o que Paulo está falando. Aí quando você vai no versículo 30, o que Paulo fala? Tem todos os dons de cura? Falam todos em línguas? Evidentemente que não aqui, é uma pergunta retórica. Então todos na igreja de Corinto eram batizados no Espírito Santo, mas nem todos falavam em línguas. Ou seja, porque o batismo no Espírito Santo, ele não é evidenciado pelo dom de línguas. É estranho ao Novo Testamento esse ensino. Então, às vezes você como eu creio que não aqui, mas você possa ter passado por essa experiência de se sentir um pouco abaixo aqui por conta de você não ter isso. De fato, isso é estranho à Escritura, à Bíblia. A Bíblia não ensina isso, que é uma segunda bênção, e também, muito menos, que é evidenciado pelo dom de línguas. Assim como que o batismo no Espírito Santo, ele é buscado. Toda vez que a gente vê o batismo no Espírito Santo, o dom de língua sendo outorgado a alguém, ninguém estava buscando, ninguém estava esperando aquilo. Aquilo aconteceu pela vontade de quem? Quem é que batiza? Quem é que dá os dons? O Espírito Santo. Então ninguém estava ali buscando, querendo. E já fui bastante vigília, já fui em monte, morrendo de medo do mato, menininho de apartamento no monte, no mato, de noite. Não dá, né? Para buscar esse Espírito. E não vinha. Quando eu soube que ele sempre esteve, isso foi um alívio muito grande. E não me fez querer mais dele. Não me fez não querer mais dele, me fez querer mais dele ainda. Que a gente vai ver que isso aí nós chamamos de plenitude do Espírito. Alguma dúvida, comentário sobre essa parte? Batismo? Se não, vamos para a próxima. Então, crente, todo mundo aqui é batizado no Espírito Santo. Não precisam falar em línguas. Não precisam falar.
A não ser que tenha algum gringo aqui que não está entendendo o que eu estou falando. Uma outra obra do Espírito Santo no crente é a habitação. Desculpa as imagens ali, eu depois fui ver as imagens, parecia dos quadros dos meus avós aqui. Tem uma aqui que dá até medo do bicho sorrindo. Mas eu ainda estou aprendendo a lidar com a inteligência artificial ali para fazer os slides, tá? Habitação. A partir do momento da conversão, o crente é regenerado, é batizado, é inserido no corpo de Cristo, o Espírito Santo habita nele. Passa a habitar permanentemente o crente. Lembra que no Antigo Testamento não era assim, como ele se relacionava com o ser humano. Agora, quando o crente é convertido por ele, ele passa a habitar permanentemente. Vamos lá ao texto de Atos 19, 1 e 2, e depois 1 Coríntios 6, 9. Nossa, não... Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí eles o receberam. Essa realidade da habitação do crente ali, ela confere duas aplicações práticas diretas. Primeiro, é a paz ao crente, porque ele sabe que se ele tem o Espírito de Deus, ele é filho de Deus, como a gente viu. Ele foi regenerado, ele foi convertido e que o Espírito vai habitar nele permanentemente. E uma outra questão é que a habitação do Espírito, ela transforma o corpo do crente num templo santo. Então, é o Espírito que habita ali. Então, a gente não usa mais os nossos corpos, os nossos mãos, os nossos membros para o mal. A gente tem que usar para Ele, né? E isso vai dar desdobramentos práticos, além da santificação. É o cuidado normal mesmo, né? A gente se alimentar bem, a gente fazer exercício físico, correr, né, Dani? Aquelas planilhas lá daquela técnica, agora a gente pode falar dela, ela não está aqui. Aquela técnica maldosa lá que dá uns treinos pesados para a gente. A gente tem que olhar isso do ponto de vista também, de que, deixa eu cuidar bem aqui do templo, né? Não precisa ser um mega templo, pode ser ali, né? Um templo adequado, não precisa, né, dentro da saudabilidade que tem o corpo, a gente vê isso também, mas principalmente a santificação. Nós não podemos levar, eu gosto muito da ideia de, eu acho que eu ouço isso desde quando eu era adolescente para jovem, né, que foi quando eu me converti aos 16 anos. Agora você tem que tomar cuidado onde você leva o Espírito. Por quê? Porque ele habita em ti, habita em você. Aonde você leva, com quem você leva, o que você assiste com ele, tudo isso decorre da doutrina da habitação. O Espírito habita em mim, ele está aqui comigo, ele não está longe lá no céu, né, sem se importar comigo. Ele está aqui, ele está do meu lado. Ele está comigo o tempo todo, então isso traz essa aplicação aqui. E também, um dos propósitos é dar ao crente poder para ser uma testemunha eficaz de Jesus. Vamos lá para o texto de Atos 1:8. Quem souber pode falar de decor. Quem não souber decor pode ler. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vão receber poder, o Espírito vem, você está apto e capacitado para ser uma testemunha, aonde quer que você vá. Isso também é uma aplicação bem prática aí da doutrina da habitação do Espírito no crente. Vamos ao segundo aqui. Cada vez as imagens ficam piores, ó. Agora é o selo do Espírito. O que é essa questão do selo do Espírito, né? A partir da conversão, o Espírito Santo, ele atua como um selo de propriedade. Ele atesta aquilo, sabe aquele carimbo? Pá, pertence a Deus. Então, é bem grosseiro essa analogia, mas é de fato isso. O selo falando, ó, esse aqui é meu, me pertence. Propriedade exclusiva de Jesus. Sabe o que tem nos carros?
Mas agora isso aí é verdade mesmo. Propriedade exclusiva de Deus. Pertence a Deus. Efésios 1, 13 e 14. Por favor, alguém pode ler? Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Texto autoexplicativo, né? Olha, é a garantia. Ah, eu sou salvo. Será que eu sou salvo? Porque você é salvo. Se você creu em Cristo, o recebeu como único e suficiente Salvador da sua vida. O Espírito Santo habitou em você, tem aquele selo ali. E nada tira aquele selo. Aquele selo é adesivo permanentemente ali. Adesivado permanentemente. Nada pode tirar aquilo. Nada, 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 nada. É a garantia também que Deus completará a sua obra de salvação que começou no seu povo, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia de Cristo. Então, uma garantia ali que você fala, nossa, será que eu vou conseguir? Você está selado, você é dele. Não tem como. O Espírito é a garantia disso, que habita em você. Então, vamos chegar lá. Agora, quebrado, chamuscado, como que escapou do fogo, aí também vamos viver isso aí, viver o Evangelho para que isso não aconteça. Vamos ver que o Evangelho não é só para o início da vida cristã, é todo dia. É uma das mais claras evidências de que o crente não pode perder a sua salvação. Nós vimos, selou, por que Deus vai tirar o selo? Ah, não é mais meu, não é. Tira selo, bota selo, tira selo, bota selo. Né? Não dá, isso não existe. O Senhor é soberano e Ele conhece, então Ele escolheu, antes da fundação do mundo, o Espírito veio, selou e garante, ó, vocês vão chegar lá. Vão chegar lá. Essa é a pior. Olha isso. Olha essa aí. Ainda bem que aqui está um pouco apagado. Parece os quadros dos meus avós lá. Isso aqui deve estar bem ali. Mas a plenitude do Espírito. O que é a plenitude? Ela diz respeito ao controle que o Espírito deve exercer sobre a vida do crente. Na Bíblia é possível observar dois tipos distintos. O que é essa plenitude? É a pessoa fala assim, ó, estou cheia do Espírito. É a pessoa que é controlada pelo Espírito. Tudo que ela faz, tudo que ela pensa, está ali envolto na espiritosfera ali. Tudo é dentro disso. Ele é controlado por isso. Existem dois tipos de plenitude espiritual. É a plenitude ocasional, ou seja, ela ocorre por um momento, em determinado período. Uma pessoa, dá uma olhadinha lá. É aquela vez, às vezes, que eu já ouvi alguns pregadores falando, nossa, nunca preguei como aquele dia. Aquele dia, sabe, depois daquilo lá, eu nunca mais preguei igual. Às vezes ele estava tão cheio ali. E eu também, às vezes, já evangelizei tão bem assim, falei, nossa, cheio do Espírito ali. Mas aqui depois nunca mais repetiu. Então, uma coisa que aconteceu uma vez e nunca mais aconteceu até o momento, novamente. Atos 4, o versículo 8. Quem achou aí? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo. Aí vai para o versículo 31. Mostrou aí que ele está cheio do Espírito Santo. Agora o 31. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Esse fato aí não é narrado várias vezes, não é toda vez que Pedro falou, fala assim, ele estava cheio do Espírito. É claro que ele estava sendo controlado pelo Espírito, era um momento específico da história da redenção. Então, sim, de fato, eles estavam sendo guiados pelo Espírito, em alguns momentos inspirados pelo Espírito, mas ali mostra que nem sempre, quando fala, olha, estava cheio do Espírito Santo. Ele usou as posses das faculdades mentais. A gente vê, por exemplo, como que Apocalipse foi escrito. Veio o quê? Uma revelação. Olha, João estava lá na ilha, ó, Jesus apareceu, escreve aí. Lucas Atos, como que foi? Foi o quê? Pesquisa, estudo, entrevista, para deixar aquele registro. Qual é mais inspirado que o outro? Os dois são inspirados. Então tem vez
que a coisa é feita cheia do Espírito, de maneira sobrenatural, ou cheia do Espírito de maneira mais técnica, teórica, mais um pouco mecânica, por assim dizer. Então nós vemos que na Bíblia que isso acontece algumas vezes. E também vivencial, né? A plenitude vivencial, que é o quê? É viver cheio do Espírito, como Paulo fala aos Efésios. Deixem-se encher pelo Espírito. Como? Falando com vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais. Aí ele vai continuar. Vamos ler esse texto. É muito batido, assim, entre aspas, mas vale a pena a gente falar dessa plenitude vivencial aí, ser cheio do Espírito Santo. Então pode ser que em algum momento o Espírito Santo vai te dar uma capacidade extraordinária para você fazer alguma coisa, e pode ser que aquilo não se repita mais. Como também, agora a plenitude vivencial aqui a gente vai ver que é diferente. Pode ler, por favor, o texto de Efésios 5, 18 a 21, por favor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí, estar cheio do Espírito, essa plenitude é um estado que é esperado de qualquer cristão, né? Essa forma vivencial, né? Essa coisa que acontece dia a dia. Então, ó, deixe-se encher, deixem-se encher, deixe-se encher. Ocasional ali é em certos períodos ali que acontece. Uma outra obra ali, o fruto, né? A gente já viu que vamos ter a nova série ali que vai falar sobre isso. Então, daqui a alguns meses nós veremos ali fruto a fruto, talvez. Não sei como vai ser a programação. Mas, o que é o fruto? É um conjunto de virtudes que o Espírito Santo produz nos crentes. Vamos lá, o texto de Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então isso aqui é o fruto, né? Não são frutos, é o fruto com esses aspectos que ele é produzido no crente pelo Espírito. Então o fato do Espírito habitar já implica nisso, né? Que esses vários aspectos são qualidades do caráter de Jesus também. A gente vê muito isso em Jesus, os frutos do Espírito aqui, desenvolvidas no cristão que é controlado pelo Espírito. 5,16 vai dizer assim: por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O fruto do Espírito na vida de alguém é evidência clara e óbvia da sua plenitude. Como eu disse para vocês, eu era ensinado que quem era cheio do Espírito Santo, ele falava em línguas, ele pulava, ele chorava. E justamente essas pessoas que mais faziam isso, é as que mais não mostravam esses frutos aqui do Espírito. Então, ser cheio do Espírito é você ser cheio do fruto. Não é de poder, não é de eloquência, não é você saber tudo da Bíblia. Claro, envolve saber tudo da Bíblia e conhecer mais a Deus e conhecer mais a Escritura. Mas envolve, clara e evidentemente, você dar fruto, o fruto do Espírito. Você ter essas características do caráter de Cristo. Porque é para isso que o Espírito habita em nós, para formar o caráter de Cristo na gente. Essas características do fruto, você só consegue evidenciar nos relacionamentos, né? Só pode ser bom se você exerce essa bondade com alguém, né? Com certeza. Você ter domínio próprio quando alguém te fecha no trânsito. Você ter amabilidade com alguém com o seu chefe lá que te pede as coisas. Ou com a coach que passa aqueles treinos. Agora a gente pode falar dela. Passa aqueles treinos. Então, eu falei, agora... É ser amável com esses corredores aí, né? Essa bolinha aí. Com certeza, é evidenciado por isso, né? Até o se deixarem encher também envolve essa ideia de comunidade, né? Cantando entre si, ó, entre vocês aí.
Então é mais de uma pessoa, não é você cantando sozinho no quarto que você vai ser cheio do Espírito Santo. Existe sim aquele momento de fechar a porta, como o Senhor Jesus ensinou, e orar em secreto com o Pai. Mas a evidência vai ser no dia a dia, no domingo, ou, enfim, estando juntos em comunidade. E o Espírito Santo na vida diária, então nós vimos essas obras mais direto, mas também tem algumas coisinhas um pouco mais... Já vimos que ele enche, é ele que faz isso. Ele capacita, vamos ao texto aí de Lucas 12, 11 e 12. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Olha aí. Claro e evidente, né, que o Espírito Santo faz isso. Ele que ensina, ele lembra os discípulos de tudo aquilo que o Senhor ensinou. Não é que se você nunca parar para aprender, para meditar, para ler, ele vai fazer você lembrar, né? Você vai lembrar daquilo que você ouviu, né? Do que você leu, do que você estudou. Então a gente pode conferenciar, como é que eu vou evangelizar? Pessoal, conhecendo o Evangelho primeiro, né? Conhecendo ali, vendo, entendendo o Evangelho. Se você é um crente, você entendeu o Evangelho, então você pode falar. E pedir a capacidade do Espírito, que ele é capaz disso. Só uma observação, eu acho muito interessante esse ponto aí. A capacitação de verbalizar, transmitir o Evangelho, de crer no Evangelho, é algo natural, porque o Evangelho é conteúdo intuitivo do homem caído. Então, crer nele, buscar segui-lo, obedecê-lo, verbalizá-lo, testemunhar dele, para viver nessa frequência que Deus diz que a gente tem que viver, é algo sobrenatural, não é algo trivial. Nós acabamos nos acostumando com isso, né? Mas toda vez que nós obedecemos a Deus por fé, caminhamos com Deus em fé, fazendo movimentos contra-intuitivos ao homem carnal, ao homem caído, isso é capacitação do Espírito, não está em mim. Isso é verdadeiramente poder de Deus, não está em mim. E é importante a gente ver isso com essa magnitude, né? Para sair daquela visão trivial, sou eu que estou fazendo isso, não precisa ser. Eu, intuitivamente, fujo do Cristo, fujo do Evangelho, fujo da obediência e fujo do testemunho. Então, quando a gente está caminhando nessa frequência, ainda que aos trancos e barrancos, com solavancos e tudo mais, isso é prova clara do poder de Deus aqui. Então, a gente vê isso com um pouco mais de atenção e isso traz um bem-estar, alegra o coração. Sabe, a gente acha que Deus, o agir de Deus são coisas uau, né? Às vezes são. O mover do Espírito é sempre, né? Mas ele é muito mais furacão. no dia a dia, nas questões mais triviais do dia a dia. Cada vez que o velho homem está sendo vencido, subjugado, o Espírito está sendo glorificado. É sempre importante entender o que é essa capacitação. Sim. Porque a gente fica às vezes associando isso a coisas muito específicas. Elas também, mas tem a ver com o dia a dia da vida. As decisões que a gente toma para acordar obviamente. Tudo é pelo Espírito, né? Na dinâmica do Espírito, como diz um livro aqui que eu vou indicar, do Packer. Ele guia, né? Ele orienta, vamos lá para o texto de Romanos 8,14. Isso aqui é contigo aqui, tá? Cada ponto aqui é para a gente hoje. Nós devemos nos apropriar disso aqui e viver. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos 5,18 aqui? Mas a gente já leu 5,18. Então, todos os que são... Texto aqui de 14, deixa eu voltar nele aqui. Fugiu o meu raciocínio. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se você depende e guia ali, o Espírito ele está apto e disposto para isso, para guiar você, porque você é um filho de Deus. Ele testifica, sabe aquela dúvida que você tem, será que eu sou filho de Deus? Vamos lá, Romanos, eu anotei a mesma... Não, tá certo.
O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, é o Espírito que mostra lá, no momento ali que eu estou realmente triste, será que eu sou filho de Deus? Aí quando eu olho para a Escritura, né, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é o dom de Deus, não é por obras, não é pelo seu, é por você ser santo que você vai conquistar. O Espírito fala aquilo para mim, olha, lembra daquilo, olha, pela graça, você é filho de Deus sim, não deixa isso mostrar para você. Então o Espírito que faz isso com a gente, que nos dá essa certeza, ele intercede por nós. Nossa, aqui eu acho que é o que ele mais faz por mim, é interceder, porque às vezes a gente pede coisas que a gente acha que precisa e não pede aquilo que é essencial para a gente. Então o Espírito ele faz isso, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como falar com Deus, mas ele intercede por nós, ele fala por nós e a gente pode ter certeza disso. Ele consola também, né? O próprio nome dele que a gente já viu lá, né? Ele é o Consolador, ele é o outro Consolador. Então o Espírito Santo ele é quem nos consola, aquela paz que excede a todo o entendimento, você vivendo o pior momento da sua vida e você em paz. Isso é o Espírito, é obra do Espírito na sua vida, porque isso também é contraintuitivo. Então, realmente, o Espírito consola a gente nos momentos. Estou dando uma corrida, pessoal, porque a gente tem ainda uma longa jornada aqui sobre um tema bastante, né, que tem muito assunto e que por isso a gente vai passar um pouco de forma panorâmica sobre ele. Então, se você tiver mais dúvidas sobre o tema dons do Espírito, a gente tem uma aula no YouTube do pastor André Gava, que tem uma aula completa sobre isso ali, um pouco mais detalhado do que eu vou dar aqui. Mas a gente vai passar por todos eles de maneira rápida, são muitos, são 18 dons que a gente vê na Escritura. Tem algumas divergências ali de algum autor para outro, né, que acha que tem um dom que não está, que ele deveria englobar essa lista de dons, mas geralmente é um assunto paulino, ou seja, é mais Paulo que escreve sobre isso, sobre dons. Então nós temos uma lista ali em Romanos, ele menciona o dom de profecia, o dom de serviço, o dom de ensino, o dom de exortação, contribuição, de liderança e de misericórdia. Tem outra lista em 1 Coríntios 12, 8 e 10, que fala sobre palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, curas, operação de milagres, profecia novamente, discernimento de espíritos e variedade de línguas e interpretação. A terceira lista de Paulo aqui se encontra na mesma carta, mas um pouquinho mais para frente ali, que são mais ligados a alguns ofícios de apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagre, dons de curar, socorro, governo e variedade de línguas. E uma lista em Efésios, que eu não tive o dom de fazer o negócio subir ali, por isso que ele ficou meio torto ali, não consegui. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, mestres ou pastores e mestres. Tem uma outra que o pessoal fala que é em Pedro, que tem ali do ensinar, né? Mas a gente não colocou aqui porque engloba bastante o que vai falar aqui. Então vamos pegar essas listas, não vamos analisar uma por uma, né? Das 4 cada um, dom, mas vamos de maneira geral ali. O primeiro que aparece aqui é o dom do apostolado. Apóstolo, apóstolo é um dom? Pô, vou buscar ser um apóstolo, né? Vamos ver. Vou tirar a mão aqui, tá? Ela falou tão mal que eu estava assim, na última aula eu estava fazendo muito assim com a mão. Ela, nossa, me deu agonia a sua mão. Eu falei, é porque eu já vi ela olhando para mim, eu com a mão aqui, eu falei, deu ruim. Pegou de novo. Olha o medo, né? Ocorrências, aonde a gente vê? Na lista de 1 Coríntios e Efésios 4 ali. A palavra apóstolo simplesmente significa enviado, alguém que foi enviado. Isso aí de maneira genérica, tá? Num sentido mais técnico, apóstolo, ou apóstolo com A maiúsculo, é referente àqueles que foram testemunha ocular do ministério de Jesus e que foram por ele comissionados e foram por ele comissionados. Mais especificamente, os 12 e Paulo. Esses eram os apóstolos, né? Porque de maneira genérica, com o simples fato ali de ser enviado,
o próprio Barnabé e Tiago poderiam ser designados como apóstolos, que eles foram enviados. Mas quando a gente olha para o texto bíblico aqui, o dom do apostolado, ele tinha algumas prerrogativas. Além de ser testemunha ocular, eles estavam envolvidos com a fundação da igreja, certo? O dom foi dado para fundar a igreja e testificado por sinais especiais. Então, aqueles apóstolos, eles são o fundamento da igreja, né? A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, os ensinos que eles davam, a revelação que eles falam, olha, aquela parte do Antigo Testamento hoje significa isso daqui. Era isso que o autor queria dizer. Então, esse mistério que foi revelado pelos apóstolos e sobre o qual a igreja é edificada, era dada por esses apóstolos. Então, pensando que eles iam dar uma nova revelação, iam trazer a Escritura, isso aconteceu, porque a gente tem o cânon fechado aqui. Portanto, esse dom é um dom que ele não existe mais. Como diz, né, um estudioso que eu gosto bastante, apóstolo bom é apóstolo morto. Então, o que a gente vê aí de apóstolo hoje, pessoal, não é apóstolo. Se for assim, todos nós somos apóstolos. Somos enviados, a gente é enviado ao mundo para pregar aqui. Então, todos nós somos apóstolos, mas a gente sabe que quem fala que tem esse dom, não quer ser só um enviado, né? Quer ser o apóstolo. Olha, vem aqui, não, eu sou apóstolo tal, tem que obedecer. Não. Isso daí, pessoal, foge disso, não tem nenhum fundamento bíblico disso, porque esse dom aqui, ele serviu para um propósito e esse dom cessou. Existe, né, sim, um debate bem grande, né, que tem até um livro que eu vou indicar aqui, já indico para vocês, que é o debate, para quem quiser se aprofundar mais, né, porque a gente vai falar aqui que nem todos, né, não vou entrar em detalhe cada um, mas alguns acham que os dons, eles cessaram, todos os dons cessaram, que os dons da Escritura não existem mais. Existem aqueles que falam assim, olha, tem uns dons que ainda existem, outros não, são mais moderados. E tem aqueles que falam, não, todos os dons que ali estão existem hoje. Então, tem um debate sobre isso nesse livro aqui, um livro de 2006, velho, que revela a idade já, né? É um livro de 2006, enquanto eu era da Assembleia ainda, e era um assunto que, pô, para um assembleiano falar de dom, né, e falar que alguns não existem, aí se rasga ali. Mas eu indico para quem quiser ali, é detalhado. É um debate, então você vai viajar. O cara fala um monte, o outro, ele replica e depois a tréplica, sabe aqueles debates? Então, mas é bem legal para você ver. Existem vários pontos de vista, né, em relação a isso. Eu pessoalmente acredito que tem dons que são para hoje e tem dons que realmente já cessaram. Um deles foi o dom de apostolado. Sou um devanecentista crescente, ou seja, existia os dons, aí com o tempo ele foi baixando a evidência até que não existiam mais alguns deles. Um outro dom aqui, que é o de profecia e de profetas também, ele ocorre ali na lista de Romanos, de Corinto, e de Coríntios e de Efésios também. No uso geral, significa proclamação, engloba a pregação. Ou seja, quando o pastor, hoje a gente vê lá, ele está pregando, é uma espécie de profecia, ele está ensinando ali o texto bíblico. No sentido técnico, isso aqui é de maneira geral, no sentido técnico era a revelação direta de Deus que era transmitida pelo profeta, de maneira inerrante e infalível. Embora hoje se pregue ali, como a gente falou assim, ó, no sentido mais amplo, é uma profecia, você ensinar a Escritura, mas ali você não pode ter certeza de que o pastor ou o pregador é inerrante e infalível. A Escritura sim, mas ele pode errar numa interpretação, numa opinião que ele tenha sobre aquele texto. Então, no sentido técnico da palavra, a profecia e os profetas não existem mais. No sentido geral de proclamar, de ensinar, isso existe. Todos nós, então, também somos profetas. Todo mundo tem dom. Os profetas tinham como função primária lançar as bases doutrinárias e éticas funcionais da igreja. Vamos esse texto de Efésios aqui 2, às vezes eu falo e acho que está claro para todo mundo o que significa, mas às vezes não está bem assim. Efésios 2, 20.
Vou no 19, vai. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Falando dos crentes, ó, vocês são crentes, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Esse fundamento dos apóstolos eram os ensinos deles. Eram também os ensinos sobre a doutrina. Olha, esse ponto aqui da Escritura, tá vendo aqui? O judeu, ele achava que Deus, que ele era o único povo de Deus. Só que, ó, tem um mistério disso. Deus sempre planejou que todos os povos, que alguns de todos os povos, melhor dizendo, né, com base na nossa aula de soteriologia, que alguns de todos os povos são povo de Deus. Esse era o plano inicial dele. Então, vieram os profetas para mostrar isso, para revelar essa nova doutrina e para proclamar ali de forma inerrante e infalível o ensino de Deus. Então, oi. Muito raramente isso acontece na Escritura. Todo mundo fala, profecia é você saber o futuro, né? Você saber... Eu lembro que uma vez eu estava conversando, eu trabalhava em uma loja de tênis, e eu estava falando com um outro rapaz ali, evangelizando ele de forma apologética quando a gente estava falando, né? Aí chega um irmão que era bastante pentecostal assim, aí eu falo, cara, olha, você precisa ver, né, falando sobre o argumento cosmológico, antropológico, tudo ali, tudo bonitinho, né, aquilo que eu estava aprendendo no seminário naquele momento. Aí chegou esse rapaz, não, você sabe, e se Deus falar o seu RG agora aqui na hora, então, sabe? E se Deus falar o seu RG, Deus adivinhar o seu RG, sabe? Assim, esse é o nível que a pessoa acha que é a profecia. Muito raramente na Escritura, a profecia fala sobre o futuro ou sobre algumas outras coisas, é mais sobre um novo ensino mesmo. Então, esse tipo de profeta que revela novos ensinamentos não existe mais. Existe o profeta que ensina a Escritura. Existe o profeta que mostra a palavra de Deus. Então, nesse sentido, todo mundo que ensina a Escritura para o outro está sendo um profeta ali, está proclamando a verdade de Deus, no sentido geral. Vamos correr. Outro dom aqui, ó, curas e milagres. Curas e milagres. Ocorre ali em Corinto, na lista de Coríntios. Os dons de curas eram capacidades dadas por Deus de erradicar doenças com o fim de servi-lo, né? E o dom de operação de milagre, ele consistia em realizar maravilha fora da ordem natural das coisas. O próprio nome fala ali, né? O uso do dom aqui, diz um comentarista aqui, que a forma plural aqui, ela pode englobar também uma maneira mais natural, como médico e tratamento médico. Então, tinha algumas pessoas que tinham o dom de dar aquele chazinho que cura tudo, sabe? Acho que algumas avós têm isso aí, né? Até hoje ainda, esses dons de cura. Mas alguns comentaristas dizem que também pode englobar isso, tá? E também tinha por objetivo autenticar a mensagem. Ou seja, eu estou pregando uma nova doutrina e eu mostro aqui para vocês que isso daqui é uma coisa de Deus, é uma verdade de Deus, através de operações de milagres extraordinários. Então, os milagres e a operação ali, de milagres e curas, elas serviam para isso, para autenticar a mensagem nova que estava sendo pregada ali no período da igreja. E isso daqui é um dom que causa algum debate hoje. Por quê? Não é que tem algum debate assim, que Deus pode usar isso numa maneira onde o evangelho está chegando pela primeira vez. Acho que os missionários já ouviram relatos de coisas extraordinárias acontecendo ali onde o evangelho estava chegando. Pô, mais um Deus? Oh, eu quero. Não, esse aqui é um Deus diferente. Olha o que ele faz. Então, aí a gente fala assim, pô, mas assim, alguém com esse dom de chegar e curar todo mundo com toalhinha, com sombra, isso já não existe mais. Então, isso não quer dizer, quando fala que alguém que tem o dom de curar não existe mais, não quer dizer que Deus não possa operar maravilhas e que Ele faz. Ele faz maravilhas, Ele pode fazer coisas extraordinárias, milagres extraordinários, curas extraordinárias, e em algum momento ali que a verdade está chegando em algum lugar, e se precisar disso, eu acho que Ele pode fazer isso ainda. Mas alguém que tem um dom, olha, realmente eu tenho um dom de cura, vem cá, vem na minha igreja, tal horário, tal dia, e compra essa toalha. Se você não comprar essa toalhinha,
você não vai ser curado. Isso, de fato, é estranho à Escritura. Isso não existe mais. Vamos lá? Olha aqui, variedade e interpretação de línguas. Aqui é que o chicote estrala. Eu acho que entre as duas coisas que você falou, né, existe um meio termo. Existe o cara que vai lá falar, vem aqui na minha igreja, tá orar e comprar uma toalhinha, que é um extremo. E existe não ter mais isso, que é um outro extremo. Eu acho que além de ter... Tá errado também, né? Não que tá errado, eu acho que existe essa situação que você colocou, que antigamente era assim, onde o evangelho estava chegando a primeira vez, mas eu acredito, eu creio que possa também ter situações em que a pessoa já é cristã e por algum motivo Deus quer que o nome dele seja glorificado. E obviamente sem nada de marcar horário, sem toalhinha, nada disso, mas eu acredito que possa ter situações em que o pastor impõe a mão e a pessoa é curada, a pessoa que já conhece a Cristo, para o nome dele ser glorificado de alguma forma, porque talvez essa pessoa vai contar esse testemunho lá na frente, ou por misericórdia, né? Por misericórdia, ou porque a fé dessa pessoa vai aumentar, enfim, por 1000 razões, eu acho que pode acontecer sim. Eu também, estou 100% com a irmã. E a Bíblia também. Dá uma olhadinha aqui em Tiago 5,14, diz o seguinte: entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, assim, a oração, e por meio de Deus, ele pode fazer extraordinariamente, por meio da oração de qualquer um de nós. Não precisa ser alguém que tenha o dom, só vai ser curado se aquela pessoa orar. Como era o fato aqui antes dos apóstolos, quando eram os dons de curas e milagres, algumas pessoas tinham. Esse fato aqui está acessível a todo mundo, ao pastor, a mim, a você. Não é que a oração de um é maior do que a outra, né? É o mesmo Deus. Então Deus pode sim operar, e com certeza, para que o nome dele seja glorificado. E é uma coisa, acho que até, não sei, teria até que analisar o porquê, mas hoje em dia as pessoas não fazem mais isso. Quer dizer, quantas pessoas já chegaram para o André e falaram assim: André, vem aqui na minha casa num dia que eu tô com problema de saúde. Ninguém faz isso, né? É muito raro, eu acho. Não só o André, mas acho que em geral, né? Em outras igrejas que eu já estive. Não é uma coisa que se faz muito. E é uma coisa que eu entendo que, biblicamente, a gente poderia fazer. Sim. Essa questão da unção com óleo cabe também uma outra, porque aqui esse óleo, muito provavelmente para alguns comentaristas, tinham poderes medicinais. Então, alguma coisa para aliviar a dor de alguém. Sabe, o irmão está com, um exemplo, tá? Ele está com dor na canela, passa aquele canela, aquele que vende no treino. Eu acho que é uma interpretação muito... Passa assim, mas ele pode ser isso, tá? Não é que tem algum poder no óleo ao ungir ali, é mais na oração. Eu acho que é na oração. Mais na oração. O óleo não tem poder, mas significa que você está tendo a fé que você obedecendo vai ter. Você também tem que entrar na interpretação de época e período. Você não pode só falar a palavra que foi traduzida para nós, no contexto. Então, quem nos ajuda na questão do contexto social, o que aquilo significava, o que aquele óleo era. Porque hoje até se vende óleo, por isso que a gente tem que ir no contexto social. Sim. Mas, assim, de grosso modo, a gente está bem alinhados ali, que é a oração. E a oração, sim, ela pode curar um enfermo, pode fazer coisas extraordinárias, porque não é a oração que tem o poder, é a quem se ora, é Deus. E se ele quiser ali fazer uma coisa grandiosa, que ele o faça, para a glória dele. E ele é soberano. Se ele quiser também não fazer, ele continua sendo glorificado e sendo soberano. Mas, assim, uma pessoa não tem aquela, vem aqui orar, que essa pessoa, a oração dela é forte. Pode ser que por ela ter alguma intimidade, ela vai orar. Talvez a gente precisasse separar as características do propósito, né? Se o propósito é a edificação do Evangelho, se o propósito é o reino de Deus, se o propósito é o testemunho da grandeza de Deus, a gente entende que tudo isso é perfeitamente possível, é legítimo. O problema é quando a pessoa que efetuou, por exemplo, o dom de cura, ela começa a atrair para ela o poder de ter feito isso. E o ser humano é danado para fazer isso, né? Então, onde está
caso, a edificação do reino de Deus, onde está a glorificação do reino de Deus nisso. Então, por isso que muitas vezes eu acho até que as pessoas acabam não pedindo. Nós temos notícias de pessoas que tiveram câncer e estão em período de remissão e o câncer já está há muitos anos, não retornou, não voltou. Não pode-se dizer que a pessoa está plenamente curada, mas a gente entende que está no controle de Deus. Sim. Né? E imagino que essa pessoa deva orar por esse motivo constantemente. Né? Ou nós devemos orar por essa Devemos, motivo. por curas e milagres. Mas eu acho que é apenas separar isso que você falou, é importante de não identificar aquela pessoa em especial que tem esse determinado poder. Mas eu acredito que para a glorificação do reino de Deus, qualquer pessoa pode orar por outra pedindo a cura de Deus. Amém. E Deus há de responder de alguma forma, né? Uhum. Para a honra e glória do reino dele, para ele, né? Sim. E não para individualmente para as pessoas. Ou para quem está recebendo, aí fica a impressão, né? Peraí, se Deus curar o tempo todo, essa pessoa não vai morrer nunca. Isso não é bíblico. Então, peraí, se aí naquele momento Deus está prorrogando, está permitindo que aquela pessoa viva mais um período de tempo, enfim, essa questão toda, né? Aí a gente entende que, olha, a misericórdia de Deus nessa situação toda. Acho que é por aí. Obrigado, Sam. O dom de línguas aqui era a capacidade de falar um outro idioma, tá? De falar das grandezas de Deus num outro idioma que era desconhecido de quem estava falando ali. E o dom de interpretar era interpretar mesmo você, não sei que língua que ele está falando, mas o que ele está falando é isso daqui. Sobre as grandezas de Deus. Era restrito ali, né? Então, aqui é um dom que tem bastante debate, se existe, se não é. Se existir, ele tem que obedecer a 2 princípios e 2 recomendações, orientações bíblicas, que sejam 2 ou 3 no máximo falando e que tem que ter um intérprete. Se houver alguém que fale em línguas ali, aí a gente vai, né, teria que ir para outro assunto, se o que falam e que é línguas angelicais hoje, se é. Pelo texto bíblico, o dom de línguas era uma habilidade para falar um outro idioma que você não conhecia. Mas, e essa língua angelical, talvez ali ela não exista como é propagada hoje. Mas se ainda fosse, teria que ser usado esses princípios aqui, essas recomendações, de ser 2 ou 3 pessoas, no máximo, e que haja um intérprete. E assim, eu nunca vi na minha vida, 14 anos eu passei nesse meio, nunca vi na minha vida algum lugar que obedecesse a isso. Nunca vi. Então, eu acredito no dom de línguas, ok. Então, que siga essa recomendação. Aí é debate, acima de debate aqui, para saber se o dom não existe. Vamos correr aqui que o tempo já foi. Tem o dom de evangelistas, né? Que era mais ligado ali a missionários itinerantes. Então, não vamos entrar no detalhe, não vai dar tempo, mas todo mundo tem que ser um evangelista. Todo cristão é um evangelista. Então, esse dom está aí hoje. Existem pessoas que têm uma capacidade muito mais aguçada de evangelismo, né? Para ser dado esse dom, missionários têm muito disso, né? Eu não sei se eu tenho esse dom, mas eu tenho a obrigação de pregar o evangelho. Pastor e mestre, aqui fala, é pastor e mestre, existe também esse debate, é pastor e mestre ou é o pastor que é mestre? Eu tendo a achar que é nessa segunda opção, o pastor que ensina, e aí recai a responsabilidade de, além de cuidar do rebanho, ensiná-lo também. Uma pena que ficou. O serviço, isso aqui é um dom que às vezes ninguém quer, né? Que é a capacidade de você fazer aquilo que as pessoas... aqueles serviços mais simples. Mais simples. Isso é um dom, porque tem as pessoas que não querem fazer. Até coloquei do cara que não está aparecendo ali, ele dando uma limpadinha, mas é você preparar ali o café da EBD, é você montar todo final de semana, todo final de semana, é aquele serviço que nem todo mundo quer fazer. E você só repara nele quando ele não acontece. Quando uma caixa não estiver funcionando, que vai ser hoje. E é um dom dado pelo Espírito isso. Então a pessoa, sabe, não, eu sou um membro comum da igreja, eu ajudo na cozinha. Aqui não tem cozinha, mas como se fosse, né?
eu ajudo na cozinha, eu monto o som, ou enfim, é o dom do serviço, é o dom do Espírito. E as pessoas fazem, né, as pessoas que têm esse dom, geralmente é o pau para toda a obra. Não, eu faço, eu vou. É para carregar, é para limpar, é para ser o que for. A igreja precisa desse dom. O ensino, que é a habilidade de falar aqui não é você dar uma boa aula, ser um excelente professor com uma ótima oratória, é você ter a capacidade de comunicar a verdade bíblica de forma que o outro entenda. Isso é o dom do ensino. Não significa que você vai ser um professor que é ótimo, que faça tudo, que faça imagens bonitas, mas que você comunique a verdade que a pessoa aprenda. A fé, vamos pular, mas é o dom de você acreditar que não é aquele pensamento positivo, tá? É acreditar que Deus pode fazer algo também. A gente vê na história da igreja bastante disso. A exortação, eu quero ir para um aqui. Não está aqui, porque eu queria usar o discernimento de espírito, que é você saber se um ensino é ou não bíblico, né? Misericórdia, eu queria usar aqui o exemplo da Edi, porque ela lidar com esse tipo de gente, né, que é em situação de rua. Então, isso aí é um dom, porque ele é muito pesado, né? Você vê algumas realidades ali que te deixam extremamente mal. Então, o apóstolo até diz, né, que esse dom ele deve ser exercido com alegria, pelo risco. Você está tão ali vendo a pessoa tão na margem, ali tão no fundo do poço, e você ter esse dom deve ser exercido com alegria. Um dom da contribuição, também contribuição financeira, também é você distribuir aquilo que você tem. Não é necessariamente a igreja, não é ser o dizimista, mas é você ter aquele dom, Deus te dá um coração inclinado para isso, para ajudar pessoas. E isso não é porque você é rico, às vezes pessoas que não são ricas também, mas que têm o dom de ajudar ali. Não, o pouco que eu tenho, eu divido. Não é só a pessoa que tem muito dinheiro. Liderança, que é mais envolvida a administração, governo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria mais envolvida a como interpretar o ensino, e o conhecimento, a capacidade de colocá-lo em prática. Tem mais a ver com isso. Só terminando aqui, gente, para a gente refletir e praticar. Os dons, eles são concedidos à igreja. Eles são para a edificação do corpo todo, não meramente para que uma só pessoa desfrute e enriqueça individualmente disso. Não há uma pessoa que tenha todos os dons, e também não há nenhum dom que seja concedido a todas as pessoas. Por isso a gente precisa uns dos outros. A gente precisa do dom de um, do dom de outro, para a igreja crescer à imagem de Cristo, para que o corpo seja edificado. Então precisa dos dons. Nem todo mundo vai ter todos os dons. Quer dizer, ninguém vai ter todos os dons. Por isso que você precisa do dom do outro. Você precisa de alguém que ensine, você precisa de alguém que monte o equipamento. Você precisa de alguém que desmonte o equipamento. Você precisa de alguém que ore pelos enfermos. Mesmo que não sejam igualmente evidentes, todos os dons são importantes. É tão importante o dom do ensino quanto o dom do serviço. O dom de operar milagres, que não tem mais, do ponto de vista nosso aqui, do nosso estudo, com o dom da misericórdia, com o dom da contribuição. E, de fato, tudo isso só é igual os dons porque é o Espírito que dá a quem Ele quer, com o propósito dele, que é edificar o corpo todo.